Shalom, meus amigos. Uma linda e quente tarde na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat e vocês bem sabem que a minha intenção nesse último shiur da semana é aprofundar o estudo da Parashá Shoftim, que é a porção semanal da Torá que vamos ler no próximo Shabat. Mas antes de mais nada, eu quero dedicar o mérito desse estudo de Torá, que ele suba aos céus e desperte a misericórdia de Hashem, para permitir a pronta recuperação reforçada do meu amigo José Roberto Nunes do Nascimento, que vive na cidade de Turitama, no estado de Pernambuco. Ele foi acometido de Covid. Peço que vocês rezem pelo nosso amigo na nossa lista do Pérolas da Sabedoria Judaica, José Roberto, que está conosco desde o início, há 4 anos atrás. Tem muitos amigos, muitas pessoas nem sabem que ele está doente. Eu peço que todos vocês rezem por ele. E o primeiro passuque dessa paraxá nos diz: Shoftim veshotrim titem lecha. Juízes e policiais designará em cada uma das tuas tribos, em cada uma das cidades que o Eterno teu Deus te dá. A Torá está falando que quando o nosso povo entrar na terra de Canaã e houver divisão das tribos e que nós assumirmos a terra, serão colocados juízes em cada uma dessas cidades. Isso é um desdobramento do conselho dado por Itró, sogro de Moshe, que descentralizasse o poder de decisão jurisdicional, que nomeasse juízes nas tribos. Mas vejam, eu não estou aqui para contar simplesmente um fato a vocês ocorrido há mais de 3.000 anos atrás, como se a Torá fosse um mero livro de histórias. Já disse isso muitas vezes e repito uma vez mais. A Torá não é um livro de histórias. Eu não estou aqui para rememorar um acontecimento contado na narrativa da Torá. Por quê? Porque a Torá é instrução, a Torá é guia, a Torá é ensinamento. O que isso significa? Que ela nos oferece uma mensagem atual para que nós possamos orientar a nossa existência, agora mesmo, nesse exato momento, ou seja, saber como agir corretamente. Esse é o objetivo da Torá. Ela nos conta histórias, há os relatos, mas o objetivo é orientar a nossa geração a viver corretamente. Se é assim, do que se trata, juízes e policiais, do que a Torá está falando? Para poder entender isso melhor, eu tenho que voltar para a Parashá anterior, Re'eh. Está lá escrito em Devarim 13:12, uma das maiores advertências, dos maiores alertas contidos na Torá. Está escrito nesse segundo passuque, né, do capítulo 13 da Torá: se um profeta se levantar no meio de ti, pode ser um profeta, pode ser um sonhador, um adivinhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, como muitos que a própria Torá menciona, e esse sinal se realizar, esse milagre acontecer diante dos teus olhos, e depois esse profeta te disser: e vamos atrás de deuses estranhos, e vamos servir a esses deuses. Não vai não. É um desafio. Hashem coloca no seio do povo judeu desafios para testar a fé do nosso povo, para saber se nós de fato abraçamos a Torá. Imagine um personagem espiritual, um sujeito de barba branca, com uma túnica branca, sentado num burro, de olhos penetrantes, e dizendo: eu sou escolhido, eu vim para salvar a humanidade, eu sou ungido de Hashem, eu cumpro a lei de Moisés. Mas espera aí, isso que você está falando aqui é contrário à Torá. Não, mas não importa, eu sou enviado do Eterno, me sigam, sigam os meus ensinamentos. Diante disso, eu só posso me lembrar de uma piada muito conhecida nos meios racídicos. Havia um manicômio e 2 loucos começaram uma discussão: eu sou enviado do Eterno. Não, eu sou enviado do Eterno. E o outro dizia: não, eu sou enviado do Eterno. E o tom de voz deles ia aumentando, e eles iam aos berros gritando: eu sou enviado do Eterno. Não, eu sou enviado do Eterno. Até que se aproxima deles um terceiro louco, um terceiro interno desse manicômio, e diz algo a eles que os tranquiliza, que faz com que a contenda se encerre. E os médicos nessa instituição psiquiátrica acompanham os eventos e percebem que esse terceiro interno talvez não seja tão louco assim, porque as palavras dele ajudaram a tranquilizar os outros 2 internos, e procuram o terceiro interno e perguntam: o que você disse aos 2 que fez com que o conflito se encerrasse? E o interno riu. Eles dizem: eu sou enviado do Eterno. O outro diz que eu sou enviado do Eterno. Eu disse para eles que eu não enviei ninguém. Ele se apresentou como o próprio Eterno.
Meus amigos, o enviado do Eterno ainda não se revelou, porque nós ainda vivemos num mundo de obscuridade. O povo judeu teve ao longo de 4.000 anos de história mais de 50 falsos messias, profetas, líderes que nos conduziram ao cometimento de grandes erros na nossa história. E Hashem nos alerta que existe esse grande perigo. São mágicos, né? Pequenos Harry Potter que fazem suas interpretações de sonhos e tiram o coelho da cartola, e as pessoas veem esses pequenos milagres e acham que estão diante de uma pessoa santa. Nas redes sociais eles são uma multidão de falsos profetas que adquirem cada um deles um pouco de fama, mas o maior milagre que eles realizam é tirar o dinheiro do seu bolso e transferi-lo para a sua própria conta bancária. Quando Hashem enviar o seu profeta, ele vai fazer de modo que todos reconheçam, porque o enviado de Hashem, o ungido, Mashiach, revelará a luz do Criador. O ungido de Hashem, meus amigos, não é filho de Deus, o tio, o primo, o neto, o genro. O ungido de Hashem não é o centro da vida, ele é apenas um líder, como foi Moshe, como foi o rei Davi, como foi o rei Salomão, Gaon de Vilna, Baal Shem Tov, Rabi Nachman, todos os nossos sábios, eles nos aproximam do Criador, indicando o caminho, nos oferecendo o seu ensinamento, mas eles não são o centro da vida. Nós não construímos estátuas de Moshe Rabbeinu e colocamos nas nossas sinagogas. Não colocamos imagens dos nossos sábios nas nossas sinagogas. Nós não rezamos para eles, nós não os adoramos. Nós adoramos Hashem. E se eles nos dizem qualquer coisa numa direção contrária, eles devem ser mortos, porque eles estão tentando nos desviar da Torá. Nossas orações são edificadas e erigidas para Kadosh Baruch Hu. Nosso objetivo, nossa missão no mundo é nos conectarmos com Hashem, não com o filho, neto, primo, tio. Todos nós somos filhos do Criador. Ele é o nosso Pai eterno, o Todo-Poderoso. E o ungido de Hashem não é importante, ele é apenas um homem que vem trazendo a mensagem divina de Hashem. Por que não importa? Porque nós devemos colocar no centro das nossas vidas a fonte original de todo o poder, e não aqueles que se autoproclamam ungido de Mashiach, porque ao fazê-lo nós nos desviamos. E a Torá nos alerta para não nos desviarmos nem à esquerda nem à direita. Um verdadeiro profeta, um verdadeiro Mashiach, tem que cumprir uma lista longa de obrigações. Cadê o templo reconstruído? Cadê o povo judeu vivendo todo em Israel? Até onde eu sei, os leões continuam comendo as ovelhas. Nenhuma das profecias do Taná foi cumprida. Dessas que cabem exclusivamente ao Mashiach realizar. Mas o milagre, esses falsos Mashiach, Messias, alguns saíram do povo judeu, outros não, eles estão em toda parte, edificando religiões, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, com legiões de milhões de seguidores, com canais de televisão e pequenos impérios, alguns até grandes impérios, como existem, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, conduzindo as pessoas para o abismo moral, o abismo espiritual. São estafadores, enganadores da fé do povo, são uma caricatura religiosa. Eles devem ser negados. Nós devemos entender que Hashem colocou, permitiu que eles se levantassem para testar a nossa fé. Eles fazem fama e reúnem fortunas, mas não cumprem nada daquilo que deve cumprir um verdadeiro profeta. Não existem profetas na nossa geração. Todos os profetas saíram do povo judeu e eles jazem a história do nosso povo, com exceção de Bilã, que foi um profeta dos gentios. O mundo, meus amigos, é um espelho que o Criador nos apresenta. Pense agora, um espelho na sua frente, o que você vê, a tua imagem. E a Torá diz, se levantará no meio de ti
Como assim se levantará no meio de mim? Se levantará no meio do povo? Se levantará no meio de Medinat Israel, do país, um falso profeta? Um falso adivinhador? Um sonhador? Esse tal homem de cabelos brancos e de olhos penetrantes? Como assim? A Torá diz: se levantará no meio de ti, porque ele está dentro de nós. E é por isso que as pessoas caem tão facilmente, né, nas mãos desses que se dizem santos, mas que não são santos e que nos conduzem para uma vida de maldições. As pessoas são tão facilmente enganadas porque elas carregam dentro de si mesmo um falso profeta, um falso adivinhador de sonhos. Elas querem isso. O mundo é um espelho que nós... E eu disse isso no meu último show da semana passada. Tudo que você vê é uma mensagem do Eterno para você. Tudo isso que nós assistimos, toda essa idolatria existe porque a idolatria está dentro de nós. O mundo externo nos mostra o que está se passando no nosso mundo interior. Existe dentro de cada um de nós um pouco desses líderes inescrupulosos. E a Torá nos ensina que o homem é um mundo pequeno. O que está se passando no mundo exterior se passa no mundo interior. Esse mundo que nós somos, cada ser humano, reflete que existe na sociedade, né? Reflete dentro de nós. O que existe dentro de cada um de nós é parte daquilo que nós assistimos também no mundo. Tudo que nos é mostrado é justamente para refletir o lugar, por excelência, para esse tipo de experiência que você tem oportunidade de vivenciar. Hashem faz isso especialmente com as nossas esposas. As nossas esposas nos alertam. Elas nos mostram de uma maneira inequívoca os nossos defeitos para nos ajudar a corrigir a nós mesmos. É dentro de casa, é no lar, não precisa ir a uma igreja dessas, a um culto desses, para ver um idólatra, não. Ouça sua mulher. Não importa se ela é mais dura, se ela é mais suave, ela revela tudo aquilo em você que precisa ser corrigido. Você vê o falso profeta que existe dentro de você mesmo, revelado na sua esposa. E o mundo está cheio de provas. Há pessoas que vão de igreja em igreja na sua busca espiritual, batendo de porta em porta. E quando eles batem na porta de uma sinagoga, a porta não abre. Não há um forte desejo da parte do povo judeu de receber as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos a razão pela qual essa busca espiritual ocorre. Antes disso ele foi espírita kardecista, e antes disso ele foi evangélico, e antes disso ele foi católico apostólico romano. A pessoa está numa busca espiritual e ela quer passar pelo judaísmo como já passou por inúmeras outras religiões. E o judaísmo sequer é uma religião. Nós já sabemos que o que motiva essa pessoa não é o desejo verdadeiro de conhecer a verdade. Por isso é que não é tão fácil que aquele que busca no judaísmo e sobretudo na Torá, porque o judaísmo é a Torá, o povo judeu é a Torá, só a Torá significa alguma coisa, é o centro da vida. Cada um de nós não somos mais do que escravos do Eterno. E quando você recebe um rotundo não de um judeu, se você não tem o desejo verdadeiro de se aproximar do povo judeu, você logo se afasta. E é o que acontece com mais de 90% das pessoas, e nos chamam de elitistas, nos chamam de arrogantes, de intolerantes. A Torá não é uma porta aberta para qualquer um. É preciso fazer grandes renúncias para receber o presente da Torá. E as provas nos ajudam a despertar em nós toda a espiritualidade que existe dentro de cada alma, para que nós possamos, como nos ensinam os nossos sábios, sermos um
uma existência espiritual no mundo material. Essa é a nossa missão, não apenas dos judeus, mas de todos aqueles que querem se aproximar do eterno. Você não pode se enganar com falsos sinais e maravilhas. Outro dia, umas 2 semanas atrás, Átila, na muralha de Jerusalém, enchia lá o tetragrama com o nome de Akadosh Baruch Hu. Mas o tetragrama só tinha 3 letras. As pessoas virem, elas observam, enxergam o que querem enxergar. Elas observam sinais o tempo todo. Elas não querem promover uma mudança verdadeira nas suas vidas. Então elas ficam buscando sinais. Elas não querem se rasgar por dentro para receber a mensagem divina. Não querem fazer mudanças no seu estilo de vida. Eu sou noético. Aí eu vou lá olhar as fotos do perfil, o cara na praia, de biquíni, de calção, com toda a sua nudez desfilando na praia. Eu sou noético. Tem lá a imagem dele no bar à noite, enchendo a cara, numa maior alegria, numa maior festa. Eu sou noético. Judeu, né? Comendo uma comida que não é kasher, né? Sem ir a uma sinagoga, quando vai em Yom Kippur, né? Porque ainda guarda algum temor, mas muitos nem isso. Eu, por exemplo, raramente ia, era um judeu completamente assimilado. Mas as pessoas querem um espetáculo, é disso que se trata, é isso que é oferecido nessas seitas e religiões que existem. Eu devo dizer a vocês, Hollywood é muito mais interessante. A ilusão, com toda a tecnologia que o cinema oferece, é muito mais bonita, muito mais divertida. Do que você não vai, em vez de você pagar uma fortuna para ser membro de uma dessas seitas, vá assistir um filme. Disney World oferece muito mais ilusão, um sonho muito mais bonito do que esses perigosos que são oferecidos por esses estafadores religiosos. Essa altura do campeonato, você está se perguntando, ok, Átila, você já me convenceu. Como é que eu sei a verdade? Como eu me protejo? Né? Como é que eu vou saber quando realmente chegar o enviado do Eterno? Voltemos a Parashá Shoftim. Eu dei essa volta toda para podermos voltar agora a Parashá Shoftim. Juízes e policiais, colocarás em seus portões Ari Kadosh, Santori, sábio do povo judeu, que de fato trouxe as revelações da Kabbalah ao mundo, não essa Kabbalah pastiche que é vendida em cursos pela internet ou em revistas e bancas de jornal, de pessoas que nunca abriram uma Torá, mas que acham que podem ter acesso aos segredos mais relevantes acerca da existência. Harika Kadosh nos diz, os portões, meus amigos, são os 7 portões que dão acesso aos homens, os 2 olhos, as 2 narinas, os 2 ouvidos e a boca. É aí que você tem que colocar os juízes. É você que deve ser capaz de, através de um processo de introspecção, decidir o que entra dentro da sua mente, sobretudo, mas também do seu corpo. Não vai comer algo impróprio. Existem alimentos impróprios para os judeus, existem alimentos impróprios para os noéticos. O que faz um juiz? O juiz não cria a lei, ele interpreta a lei é a Torá. O juiz decide o que é e o que não é permitido entrar nas cidades. Mas aqui eu já não falo mais das cidades, nós estamos falando de nós mesmos. O teu juiz, esse que está aqui, onde se localiza a nossa Neshama, a nossa alma, é que decide o que você permite entrar, que informação, que odor, que comida, que mensagem visual. Os guardas, uma vez autorizados pelo juiz, permite, ou seja, dá acesso à entrada do seu corpo. E é disso que a Torá está nos ensinando, como eu disse no início. A Torá não é um livro de histórias, é ensinamento para as nossas vidas agora mesmo. Eu estou dizendo a vocês, coloquem juízes e guardas ferozes nos seus portões, meus amigos, para não permitir que entre aquilo que não é adequado. Se você fizer isso, você vai saber separar a verdade da mentira, a bênção da maldição, o que é divino, o que é santo e o que não é. Faça um esforço, mas
Se preocupe, não fique pulando de um perfil para o outro numa busca insensata da verdade. A Torá é a verdade. O judeu deve estudar toda a Torá, o noético deve estudar aquilo que cabe a ele, que são as leis noéticas. É o que basta para ele ter o mérito de um Kohen Gadol, para conquistar um lugar no paraíso, meus amigos. Shotim veshoftim, titem errar, juízes e policiais designarei para os portões das minhas cidades. Shabbat Shalom.